Fala galera do canal Science Extreme, aqui é o professor César Lisboa gravando mais uma videoaula para vocês. Então este é um relatório aplicado aos alunos do ensino fundamental, anos finais, especificamente os nonos anos. A você, educador, esta é uma aula cujo roteiro, se houver interesse, deixa o e-mail aí nos comentários que eu envio para vocês sem problema nenhum. O conhecimento ele tem que difundir, o conhecimento ele tem que propagar aí, pode ficar tranquilo e aplicar essa aula prática ou a aula prática adaptada aí nos seus alunos, ok? Então a gente começa perguntando para os alunos o que são ondas eletromagnéticas. São ondas com a capacidade de se propagar no vácuo, diferente das ondas mecânicas que se propagam no meio físico. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo e no meio físico. A gente abre também a aula perguntando o que seria o espectro eletromagnético, lembrando que esta é uma aula prática que a gente aplica nos alunos antes de entrar com o conceito de ondas eletromagnéticas. Então, os meus estudantes, por exemplo, eles só têm uma visão de ondas mecânicas, por enquanto. Estudaram as características gerais das ondas e estudaram a principal onda mecânica, que é o som. E agora estão inaugurando aí o assunto ondas eletromagnéticas. O espectro eletromagnético seria nada mais, nada menos do que a distribuição das ondas eletromagnéticas visíveis e não visíveis, de acordo com a sua frequência e comprimento. Simples assim. Então, o produto dessa aula é, através de comandos específicos, fazer com que eles cheguem na produção do espectro eletromagnético completo na folha de papel quadriculado. Então, aqui está o produto dessa aula aí. Então, a gente estimula eles a anotarem uma linha superior que corresponde à frequência. Aliás, meus alunos, eu quero ver legenda, hein? Frequência em hertz. Então perceba que a frequência ela começa elevada e termina menor. Uma linha paralela, que é a linha do comprimento de onda. Perceba que os comprimentos de ondas, eles começam pequenos e vão aumentando, começando ali em 10 elevado a menos 13 e terminando em 10 elevado a quinta, que são as ondas de rádio, as maiores. E na medida que eles vão produzindo esse espectro eletromagnético em papel quadriculado, assumindo que a cada 2 quadradinhos nós temos 1 centímetro, a gente pergunta para eles se eles já conseguem perceber uma relação entre frequência e comprimento de onda no espectro eletromagnético. A ideia é que eles percebam que quanto maior o comprimento da onda, menor a frequência. Okay? Se o período diminui, a frequência também diminuirá. Lembrando que período é o tempo que demora cada evento, é o tempo que demora para cada onda se propagar, é o tempo que demora para uma onda percorrer uma distância igual ao seu próprio comprimento. Então, quanto maior essa onda, mais vai demorar essa propagação. Portanto, quanto maior a onda, nós temos uma menor frequência. Perfeito? Esta é a relação que a gente espera que eles percebam no espectro eletromagnético. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência de propagação desta onda. Na sequência, a gente pede para que eles classifiquem ali da menor onda para maior, ou da de maior frequência para de menor frequência, começando ali à extrema esquerda pelos raios gama, na sequência os raios X, ultravioleta. A gente pede para eles deixarem um espaço separado aí para ampliar o espectro da luz visível, como você enxerga aí no meio do produto entre o ultravioleta e o infravermelho, as 7 cores do arco-íris. Neste momento também se faz interessante decompor a luz branca, né? Então a gente tem um canhão de luz no laboratório, a gente faz esse canhão de luz passar por um prisma. Se você não tiver um prisma, faz isso usando um CD velho, e aí você percebe o reflexo no teto ou nas paredes do arco-íris. Não dá para ver todas as cores, mas eles percebem que o prisma ou o reflexo fornecido pelo CD, projetado na parede, vai decompor ali a luz branca. Essa é a prova de que a luz branca é formada, que são as 7 cores do arco-íris. E aí, na sequência, pedir para que eles pintem corretamente, né, do violeta até o vermelho,
respeitando ali o comprimento de onda. A maior onda seria o vermelho, então ela deve ser pintada na extrema direita da ampliação do espectro da luz visível, e o violeta, como é uma cor mais cujo comprimento de onda é menor, ela é pintada na extrema esquerda aí do espectro da luz visível ampliado. A gente pede para eles ampliarem para 28 quadradinhos, sendo que, independente de estar em escala ou não, no caso não está em escala, eles reservam 4 quadradinhos para pintar cada uma das cores do espectro de luz visível. Então isso é um contato direto, né, com o espectro eletromagnético. Então, mais do que olhar essas imagens no Google ou no próprio livro didático, eles produzem. É um contato bem concreto com o espectro eletromagnético. Essa é uma aula trabalhosa. Os alunos que melhor se organizaram nos grupos conseguiram terminar o espectro dentro de 40 minutos. Os demais ficou para casa. Então é uma aula que trabalha escala, trabalha o uso de réguas, e a parte mais trabalhosa é reproduzir aí a propagação da onda, começando numa frequência mais elevada e diminuindo a frequência. O papel quadriculado é importante, por quê? Porque você percebe que essa onda ela varia em comprimento, ela varia em frequência, mas ela não varia em amplitude, né? Eles respeitam aí as marcações ali dentro dos quadrados que eles definirem. Da linha da frequência para a linha de comprimento de onda, para ficar mais fácil o desenho da propagação, é recomendado 3 centímetros, ok? Mas como eu já disse anteriormente, se houver interesse, deixa no comentário aí que eu mando o roteiro dessa aula para você. E aí a gente finaliza a aula com uma tabelinha aí para eles comporem, né, sobre o nome da onda, as características e a aplicação. E esta parte do roteiro é o que eu vou discutir agora nessa videoaula para auxiliar os meus alunos, inclusive na produção dessa tabela. Então aí está o espectro eletromagnético, a parte visível do espectro ampliada nas 7 cores do arco-íris, da esquerda para a direita, violeta terminando em vermelho, passando aí pelo verde, amarelo e laranja. E eu sigo agora falando um pouquinho de cada uma das ondas eletromagnéticas, exceto a luz, perfeito? Então vamos lá, começa com ondas de rádio, comprimento muito variado aí das ondas de rádio, elas variam aí de 1 metro até 10 quilômetros ali de comprimento, e a própria variedade de comprimentos de onda de rádio faz com que elas tenham uma aplicação muito bacana, e uma aplicação variada. As mais conhecidas, sinais de rádio e televisão, além dos radiotelescópios aí, né, que reconhecem sinais de rádio, aí, ondas de rádio vindo do espaço. Precisa ter sempre uma fonte emissora da onda de rádio e uma fonte receptora da onda de rádio. Tanto a fonte emissora quanto a receptora são antenas, e elas são refletidas na ionosfera. Micro-ondas, o exemplo mais prático aí de aplicação dessas ondas é o próprio forno micro-ondas. Então, um ventilador ali divide os feixes que são emitidos pela fonte de magnétron, e esses feixes têm a propriedade de estimular a movimentação das moléculas da água presente nos alimentos. Aumenta a energia cinética entre elas, gera calor, esse calor é transmitido para o alimento, e se você deixar por muito tempo, ele também é transmitido para o prato que você está esquentando. Então esse é o princípio aí de funcionamento de um micro-ondas. Uma onda de micro-onda, ela também tem outras aplicações, Bluetooth e Wi-Fi, para quem não sabe, né, boa parte aí das ondas de rádio, elas são consideradas aí na literatura, Wi-Fi é considerado por diversos autores uma onda de rádio. Bluetooth ali também um exemplo bem bacana, e micro-ondas também são usadas em televisão, principalmente na comunicação militar. O infravermelho, como o próprio nome diz, é a onda eletromagnética que fica abaixo do vermelho visível, daí o nome infravermelho. O infravermelho, ela é muito interessante, essa radiação infravermelha, porque ela transporta com ela energia térmica. Justamente pelo fato dela transportar com ela energia térmica, ela tem aplicação medicinal.
ela esquenta ali locais lesados, olha a fisioterapia na extrema direita superior aí da projeção, então ela consegue ser usada aí no campo medicinal, porque ela esquenta a região dolorida, e isso pode ser usado para minimizar a dor. Fora isso, controles remotos de todo tipo, de portão magnético, até o controle remoto da TV, baseada na comunicação ultravioleta. De segurança também é utilizada, sobretudo para detectar a emissão de calor aí dos corpos e apenas a silhueta, e não aquela filmagem específica da pessoa presente ali no setor, que pode ser que não tenha autorizado a filmagem. Alguns animais conseguem detectar o infravermelho, porque o infravermelho carrega energia térmica. Essa energia térmica é exalada na onda e pode ser detectada por alguns animais, sobretudo cobras, aí fazendo uso da fosseta de L'Oréal, que você já aprendeu em zoologia. Também, fazendo parte do espectro ultravioleta, ao nome, acima do violeta da luz visível. Então perceba que já passei pelo espectro visível, representado aí pela luz, que eu não vou comentar nessa aula, ok? Nas próximas videoaulas aí nós vamos ter atividades específicas com a onda eletromagnética luz. Aí eu deixo para comentar a luz mais adiante aí nas videoaulas do canal. O ultravioleta tem aplicação aí na parte da indústria química, ela é usada aí para identificação de substâncias, em lâmpadas fluorescentes, leitores ópticos, e ele é emitido pelo Sol. O ultravioleta ele é emitido junto com a luz visível pelo Sol, dividido em UVA, UVB, UVC. São ondas ultravioletas que carregam uma maior quantidade de energia, portanto tem uma maior amplitude na sua propagação. A radiação ultravioleta tem uma aplicação fisiológica na nossa pele, aí estimulando aí a produção de vitamina D, tão importante aí como cofator, né, para a transferência de cálcio e outros sais minerais para dentro dos ossos, contribuindo para o crescimento. Logo depois nós temos os raios-x, aí já estamos falando de radiações mais perigosas e o comprimento de onda vai diminuindo e a frequência vai aumentando. Isso explica em parte o perigo dos raios gama, que são as menores ondas de maior frequência, e dos raios-x. O raio-x tem um uso indiscutível na medicina, né? Ele é usado em tomografia computadorizada, radioterapia e a famosa radiografia ali, né? Uma parte do corpo permite que esses raios, essa radiação atravesse, e uma outra parte, como os ossos, absorve essa radiação, o que permite a visualização da famosa chapa de radiografia, né? Então a parte que absorveu, ela aparece na imagem, e ortopedistas podem detectar, por exemplo, fraturas ósseas. E para terminar, raios gama, os mais perigosos, como eu comentei, elevada frequência e pequeno comprimento, que permite um grau de permeabilidade muito elevado. É uma onda eletromagnética usada também na medicina, aí, em tomografia, e também tem um uso interessante na asepsia de alimentos, aí, de equipamentos, né? O uso aí de dentistas e uso medicinal. Na extrema direita inferior aí, né, a minha direita inferior das imagens, você vê um morango bombardeado com gama e a mesma quantidade de morango que não foi bombardeado com gama. Então perceba que a radiação gama ela é bem interessante aí na asepsia de alimentos, ok? Então essa videoaula fica por aqui. A você, educador, fique à vontade para me chamar nos comentários. Eu encaminho para você o roteiro dessa aula e a você, aluno, cumprir o prazo de entrega deste relatório, sem atraso. Legal, galera? Um forte abraço, fui!